Nesse vídeo eu quero compartilhar com você como que foi a minha jornada até a aprovação em medicina em 2 federais com 10 meses de preparação. Vou contar para vocês qual foi a minha rotina completa para que eu conseguisse essas aprovações. E tudo isso partindo de uma base fraca no Enem. Tem muita gente que conta aí como conseguiu aprovação em medicina em 10 meses, 6 meses, mas que já tinha uma base boa, já tinha feito mais de 750 pontos de média na prova. No meu caso não, eu tinha feito apenas 670 pontos de média no ano anterior. E com 10 meses de preparação, eu consegui evoluir mais de 120 pontos de média e, consequentemente, consegui a minha aprovação em medicina na ampla concorrência para 2 federais, sendo uma delas a UFRJ, que é uma das mais concorridas do Brasil aí para medicina. O primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é que eu tomei a decisão definitiva. Então, antes eu não tinha certeza se eu iria conseguir passar em medicina, nunca tinha estudado direcionado ali para a prova do Enem e não sabia se eu teria potencial para isso. Mas no ano de preparação, no meu último ano do ensino médio, eu falei, cara, eu vou estudar para valer nesse ano e eu vou conseguir a minha aprovação. Eu vou fazer tudo o que for possível para isso. Eu não vou tentar ser aprovado, eu vou ser aprovado e eu vou cursar a carreira dos meus sonhos, que sempre foi o meu sonho desde pequeno, cursar medicina. Só que como a minha família ela não tinha condição de pagar uma faculdade particular e eu achava que eu não teria capacidade de passar numa universidade pública, ficaria muito difícil para mim. Então eu pensei em seguir por outras carreiras ali ao longo da minha trajetória escolar, mas acabou que no meu último ano do ensino médio eu decidi que eu iria fazer medicina realmente e que não importa o que acontecesse, eu ia lutar para conseguir aquela vaga e eu ia conseguir aquela vaga. Então você precisa primeiro de tudo tomar a decisão definitiva de que você quer ser aprovado no Enem esse ano. E como que foi a minha rotina para que isso acontecesse? Para que eu saísse de 670 pontos de média para aprovação em medicina em 2 federais em 10 meses de preparação. Primeiro de tudo que vocês devem saber é que eu estudei totalmente em casa. Então, apesar de eu estar no último ano do colégio, foi ano de pandemia. Então eu estava estudando totalmente em casa e eu não segui o meu colégio ao longo do ano. Eu estudei por conta própria, por meio de materiais online, YouTube, questões. Então eu que montava a minha rotina propriamente. Eu não via as aulas do colégio, até tinham aulas online, mas eu preferi seguir da minha forma, porque eu sabia que ninguém passava direto no ensino médio no meu colégio e que eu precisava encontrar esse caminho sozinho. Então eu via relatos de aprovados e tal, e eu montei a minha rotina baseado nisso. A minha rotina ela é dividida no início da preparação e no final da preparação. Então no início da preparação eu tinha ali uma rotina específica e no final da preparação acabou que essa rotina mudou um pouco porque as prioridades acabam sendo outras e tal. Mas eu vou falar das 2 rotinas aqui para vocês. Eu acordava às 6h30 da manhã, fazia meu café, arrumava meu quarto, tomava meu banho e iniciava os estudos a partir de 7h30 da manhã. De 7h30 até meio-dia e meia eu ficava estudando. E o que eu fazia nesse período da manhã inicial? Era o período que eu tinha mais energia e mais foco nos estudos. Sempre foi o meu melhor período para realmente conseguir estudar, para conseguir um bom desempenho. Então, por ser o momento do dia que eu tinha maior produtividade, que eu tinha mais foco nos estudos, eu deixava justamente as matérias mais difíceis para eu ver nesse período. Então, por exemplo, matemática e ciência da natureza eram as matérias que eu tinha mais dificuldade. Então, eu deixava sempre para o período da manhã, ao longo ali da minha preparação no início do ano. Então, eu estudava ali de 7h30 até meio-dia e meia, 5 horas de estudo, e eu fazia pausas ali nas sessões de estudo. Então, eu fazia por volta de 2 pausas de 15 minutos, alguma coisa assim, sabe? Às vezes só uma pausa de 15 minutos, dependia de como que estava a minha disposição no dia. Dessa forma, eu estudava por volta aí de 4 horas e meia, 4 horas e 45, algo assim de horas líquidas de estudo nesse período da manhã. Após isso, eu ia preparar minha comida, almoçar, meio-dia e meia, descansar um pouco também. Então, eu ficava de meio-dia e meia até 3 horas nesse processo e a partir das 3 horas eu voltava a estudar para a prova. Eu estudava de 3 horas da tarde até 6h30. A parte da tarde era o período do dia que eu tinha mais dificuldade de render. Então eu deixava justamente as matérias que eu gostava mais, que eu tinha mais facilidade para esse período do dia. Então de 3 horas até 6h30. Eu também fazia intervalos ali ao longo das sessões de estudo. Era geralmente quando eu estava cansado, quando eu via que eu não estava rendendo também, aí eu fazia um intervalo de 10, 15 minutos. Então dependia muito, às vezes eu fazia 2, 3 intervalos, mas não eram intervalos frequentes, sabe? É justamente quando eu via que eu não estava rendendo também e que esse intervalo ia fazer com que eu voltasse com o meu foco máximo para os estudos. Não tinha nenhum período de tempo específico para isso. Então eu não colocava, por exemplo, Pomodoro, 30 minutos, 5 minutos de descanso, nada disso. Era de acordo com o meu cansaço, com a minha individualidade. Após isso, às 6h30 da tarde eu ia lanchar algo, preparar algo para comer. Após esse período de estudo da tarde eu fazia um descanso maior, então 6h30 até 7 horas eu
eu preparava algo para comer e tal, e por volta de 7 horas eu voltava a estudar novamente. Nesse período especificamente eu focava em revisar as matérias que eu tinha visto no dia ou revisar matérias que eu estava errando nos simulados, que eu tinha apresentado dificuldade ali ao longo da semana. Então eu focava justamente esse período final do dia para revisão. Era um período que eu tinha um rendimento melhor do que na parte da tarde, então eu conseguiria ver matérias mais difíceis que eu não gostava tanto. Então eu focava justamente para revisar essas matérias e estudava ali de 7 horas da noite até 8h30. Nos dias que eu não ia na academia, eu prolongava esse estudo até 10 horas da noite. Então de 7h30 às 10 horas da noite, 9h30, algo assim. Mas nos dias que eu ia à academia, eu terminava ali por volta de 8h30 mesmo, porque eu ia pra academia 9 horas, a academia fechava 10 horas, então eu pegava essa última hora na academia, justamente que era mais vazio também e tal, e conseguia malhar bem, fazer o exercício físico. Fazia por volta de 3, 4 vezes por semana academia aí ao longo do ano. Então eu não fazia também todo dia nesse ano de preparação. E eu via que o exercício físico era algo muito bom pra mim, porque me deixava mais relaxado, me desestressava e realmente eu sentia que eu tinha dias melhores, dias seguintes melhores quando eu ia na academia. Então eu acho que o exercício físico ele pode realmente impulsionar aí a sua produtividade, a sua rotina. A gente sabe que tem vários artigos científicos que eles estudam, que eles comprovam justamente isso. O exercício físico ele é muito vantajoso ali para o processo de aprendizado, ali para a mente. Então, sem dúvidas, muito importante você ter ali pelo menos alguma rotina, algum dia da semana para você fazer algum tipo de exercício físico. Eu me deitava por volta de 10h30, no máximo 11 horas e dormia ali por volta de 7 horas e meia, 8 horas, 7 horas por dia. Não me privava do sono, porque a gente sabe que o sono ele é muito importante para a construção da memória. Então, deixe isso pra lá de que o pessoal fala que você tem que virar a noite estudando, que você tem que estudar enquanto eles dormem. O seu sono ele é fundamental para que você realmente consiga um bom aprendizado da matéria. E eu sempre fui uma pessoa que, se não dorme bem, fica muito cansado, não rende nada ao longo do dia. Então eu tinha ali pelo menos 7 horas de sono por dia para que eu conseguisse um bom rendimento no dia seguinte e também preservasse o processo de consolidação da memória que ocorre durante o sono. Eu metrificava as minhas horas líquidas de estudo utilizando um aplicativo. Esse aplicativo é o Aprovado, que são horas líquidas de estudo. O momento que você realmente está estudando, você está focado no que você está fazendo. Não mexendo no celular, não fazendo outras coisas, não ouvindo música, não indo ao banheiro. Então eu pegava nesse aplicativo que tem um cronômetro e deixava justamente contando ali quantas horas líquidas de estudo que eu tinha. Se eu fosse ali pro banheiro, fosse fazer qualquer outra coisa, eu pausava o cronômetro. Ao longo dos dias, eu estudava por dia entre 7 horas a 13 horas líquidas de estudo. Na média, ficava mais ou menos 10 horas líquidas de estudo, que a maioria dos dias eu fazia 9, 10 horas, algo assim. Então tinha ali por volta de 10 horas líquidas. Alguns dias eu não tinha tantas horas líquidas, que eu estava mais focado e tal. Tinha alguns dias que eu estava inspirado e eu conseguia estudar até 12, 13 horas líquidas sem perder muita qualidade no estudo. Um ponto que é muito importante destacar é que eu estudava de segunda a segunda. Então não tinha dia livre na minha semana, dia para descansar, esse tipo de coisa. No domingo geralmente eu pegava mais leve, mas eu sempre estudava. Então eu estudava de segunda a segunda desde quando eu comecei a minha preparação até o segundo dia de prova do Enem. E essa constância foi fundamental para conquistar o resultado que eu tive. No domingo, geralmente eu estudava menos horas. O pessoal pergunta sempre, quantas horas você estudava no domingo e tal? Se pegava leve? Eu estudava em média 7 horas líquidas no domingo. Então não é tão menos do que nos dias da semana normais, mas é um pouco menos, dá para descansar um pouco mais. E também, além disso, tinha dias que eu estudava 4 horas no domingo, 5 horas, então variava muito. Mas eu diria que em média era 6, 7 horas de estudo líquido no domingo, cronometrando ali nesse aplicativo que eu falei. E agora falar para vocês qual foi a minha rotina na reta final, que foi fundamental para eu realmente conseguir consolidar todo o meu conhecimento, fazer revisões, fazer aprofundamento do conteúdo e também chegar mais relaxado ali para a prova. Então essa rotina da reta final foi fundamental para que eu conseguisse o resultado que eu tive. E mudar a rotina ali do início para o final do ano foi muito bom para mim, para eu conseguir uma evolução mais eficiente, até porque as atividades elas eram diferentes quando você ainda está aprendendo a matéria e quando você já domina, já terminou de vê-la como um todo. Mas antes de falar da minha rotina na reta final para conseguir essas aprovações, eu tenho algo muito importante para falar para vocês também. Se vocês querem ter acesso ao protocolo completo para vocês conseguirem a aprovação ainda esse ano, eu recomendo demais que vocês conheçam o Protocolo Enem. Lembrando que eu já orientei milhares de alunos que já foram aprovados nas maiores universidades do Brasil, conforme vocês podem ver aqui na tela. No Protocolo Enem, você vai ter o meu acompanhamento ali via WhatsApp ao longo de todo o seu ano, mentorias coletivas de 2 em 2 semanas para organizar o seu estudo e os melhores métodos de estudo possíveis para que você consiga evoluir. Uma estratégia individualizada ali para o seu caso específico.
para que você consiga sua aprovação de forma acelerada, consiga evoluir muito nas matérias. Então você tem acesso ali a aulas de método de estudo, todo o método de estudo que eu utilizei, o meu planejamento para que eu conseguisse a evolução que eu tive. Então se você está precisando evoluir muito esse ano, se falta pouco para sua aprovação, sem dúvida esse curso vai te ajudar demais. E além disso, você vai ter acesso a um curso de modelo de questões com os padrões mais incidentes na prova, em que eu ensino todo o raciocínio necessário para que você consiga acertar mais questões na prova e consiga um alto desempenho. E, inclusive, na parte de ciências da natureza, nós vamos ter uma aluna que conseguiu 45 das 45 questões em natureza no Enem de 2023, gabaritou a prova te ensinando todo o raciocínio, todos os gatilhos de resolução, os padrões que estão contidos na prova, para que dessa forma você também possa alcançar a nota máxima em natureza ou chegar perto dela. Então você começa a raciocinar realmente como uma pessoa de alto desempenho pensa, como uma pessoa de alto desempenho raciocina, para que dessa forma você também alcance o alto desempenho. O link está aqui na descrição e vale muito a pena. E na reta final de preparação, como que era realmente a minha rotina? Às 8 da manhã eu acordava, então eu acordava mais tarde, não acordava mais 6h30, acordava às 8 da manhã para poder dormir mais um pouco. Acordava às 8 da manhã, fazia minhas coisas, arrumava minha cama, tomava meu banho, tomava um café da manhã. E de 9 da manhã até 2 da tarde, 2h30, eu ficava fazendo simulados do Enem. Eu fazia por volta de 3 a 4 simulados por semana. Então era simulado dia sim, dia não. Nos dias que eu não fazia simulado, eu só focava em revisão e aprofundamento das matérias que eu tinha errado no simulado, das matérias mais incidentes da prova. Então minha rotina na reta final se baseava dessa forma. Eu acordava mais tarde, fazia um simulado de 9 até 2 horas, 2h30 da tarde. Após isso eu descansava um pouco, almoçava, voltava a estudar por volta de 3h30. Após o simulado eu descansava um pouco, voltava a estudar por volta de 3h30, 4 horas. Então eu tinha essa 1h30 para almoçar e descansar. E após isso, no período entre 4 da tarde até 8 da noite, 9 da noite, variava se eu fosse na academia ou não, eu fazia a correção do simulado. Eu fazia o simulado e no mesmo dia eu fazia a correção dele. Então eu fazia a correção do simulado nesse período e fazia a revisão das matérias, já ia adiantando se eu conseguisse terminar a correção a tempo. Quando eu já estava mais adiantado na matéria, tinha menos erros, eu já tinha pegado a prática de correção de prova, que no início você demanda muito tempo, às vezes demora mais de um dia para você conseguir corrigir realmente uma prova com qualidade, mas aí na reta final eu já demorava menos tempo ali nas correções e podia focar mais nas revisões propriamente, mas fazia correções bem aprofundadas, não deixava de fazer correção, que é fundamental para você ver os seus erros e poder progredir na matéria. Dormia no máximo 11h30, meia-noite, 10h30, 11 horas eu já estava deitado na cama, então dessa forma eu tinha bastante tempo de sono e isso me ajudou a não ficar tão exausto na reta final e conseguir render bastante nos meus estudos. Então essa foi a minha rotina ao longo do ano, eu testei várias rotinas diferentes, mas essa foi a que mais se adaptou a mim e que me trouxe a aprovação em medicina em 2 federais, direto do ensino médio, com 10 meses de preparação, partindo de 670 pontos de média. Então não partia ali de uma base boa, de 720, de 730, 750, 760, que a maioria do pessoal que trabalha com Enem aqui parte, sabe? Parte de 750, 760 e chega a 800 pontos. Eu parti de 670 pontos. Então é importante vocês levarem isso em consideração, porque eu não tinha muitos exemplos na minha época de pessoas que conseguiram evoluir tanto em um ano. Então eu consegui uma evolução ali de mais de 120 pontos de média e 56 acertos na prova com 10 meses de preparação. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever para receber o melhor conteúdo possível referente à preparação para a prova do Enem e os vestibulares, para você dominar a prova realmente. E se te interessar, o link do protocolo Enem está aqui na descrição. Lembrando que eu já orientei milhares de alunos que foram aprovados nas maiores universidades do Brasil e eu quero que você seja o próximo. Então conheça o protocolo Enem, eu garanto que você não vai se arrepender e você com certeza vai ter outra visão da prova do Enem ao fazer o curso. Realmente vai começar a enxergar os padrões da prova, vai conseguir ter um estudo mais eficiente, mais organizado e vai ser acompanhado por mim ao longo do ano ali pelas mentorias coletivas e também grupo de dúvidas no WhatsApp que eu vou estar disponível para você quando você precisar, certo? Então esse foi o vídeo, não esquece de deixar o seu like e qualquer dúvida que você tiver pode jogar aí nos comentários que eu olho todos os comentários, beleza pessoal? Então é isso e até a próxima, pessoal.